Camila, agora é o primeiro dia de trabalho dela. Boa piada. Olha o olhar de tranquilidade da Clara. Olha a diferença. A Clara tá ali. A Clara abriu assim. a câmera. A Camila Não tá resisti, aqui, não resisti. Né, Camila? Camila estava assim, preparada. ó, dura. São Camila, os ofícios. Cadê as partituras? São os ofícios dos ossos, Camila. Finalmente, gravando, gente. Tudo certo. Oba! Nossa, deixa eu ver se eu acho uma tomada aqui. Ah, tem uma tomada ali. Gente, eu vou pegar uma tomada. Peraí, que agora que eu vi que eu não tenho bateria para começar. Pronto, agora sim, estou plugada. Estou na Matrix aqui. Gente, eu queria dar aí boa tarde a todos novamente, que a gente está gravando aqui agora. E hoje a gente vai resolver... Estamos fazendo uma presença muito ilustre, que é a professora Estela Caldi, que foi professora do IVL também, e é uma grande personalidade musical na cena brasileira. Então, eu vou ler aqui um pouquinho sobre a Estela, para os que não conhecem, mas que a gente vai falar aqui um pouquinho com ela hoje. Ela está aqui presente. Então, Estela, muito obrigada pela sua presença. Isso. Imagina, estamos muito, muito honradas. Radicada no Rio de Janeiro desde 1969, Estela Caldi realizou seus primeiros estudos musicais na Argentina, sua terra natal. Fez 2 graduações, licenciatura e bacharel em piano no Conservatório Nacional de Música de Buenos Aires. Mais tarde, já no Brasil, ganhou o título de mestre em piano na Escola de Música da UFRJ, defendendo tese sobre Villa-Lobos, o que lhe valeu um convite para gravar o disco Villa-Lobos por Estela Caldi, patrocinado pela Fundação Universitária José Bonifácio. Gravou também em participações especiais obras de Ronaldo Miranda e Caio Sena, que a ela foram dedicadas. Gravou em participação especial com o saxofonista Léo Gandelman o CD Origens, lançado em 2011. Como pedagoga, desenvolveu um importante trabalho na formação de muitos pianistas que hoje atuam indistintamente na música popular e erudita. Foi professora do Instituto Villa-Lobos, do Centro de Letras e Artes da Unirio, até se aposentar em 2004. Fez apresentações na Europa e na América Latina como pianista solista e camerista, além de tocar com orquestra, dando ênfase sempre à música brasileira contemporânea. Possui um duo com Marcelo Caldi, dedicado a obras para piano a 4 mãos, que tem como máximo objetivo levar ao conhecimento do público peças de grandes autores pouco tocadas. Seu trabalho com o grupo Libertango é um velho sonho que se concretiza através de um trabalho de pesquisa apurado da realização de shows, cujo resultado está diretamente vinculado à excelência musical de seus parceiros e do produto, até agora, de 3 CDs que a orgulham pelo caminho escolhido. Ai, que bonita essa biografia, Estela, parabéns. Obrigada. Eu estou muito feliz em te receber aqui hoje e tenho certeza que eu estou falando pela Lúcia e pela Maria Tereza também. A gente está, assim, muito, muito feliz. Então, eu queria passar a palavra para você, como a gente combinou, né? Você pode, se você quiser, eu te aviso daqui a 30 minutos. Tá bom. Para a gente, enfim, fazer ou perguntas ou colocar alguns vídeos, enfim, como você preferir. Então, fique à vontade. Então, assim, a minha ideia foi falar para vocês como foi minha trajetória, a trajetória de Buenos Aires até chegar ao Brasil, como é que eu aprendi, por quantos caminhos eu andei até encontrar o final do túnel, né? E é o seguinte, meu pai era viajeiro, caixeiro viajante, então eu morei no interior da Argentina durante algum tempo.
numa das províncias, eu nasci em Santa Fé, e fui para Buenos Aires. Daí fomos para a Resistência, no Chaco, lá bem no norte. Daí voltei para Santa Fé, isso por conta do trabalho do meu pai, até a gente se instalar definitivamente em Buenos Aires e começar a pensar em estudar, porque isso aconteceu entre os 6 primeiros anos de vida, né? Eu viajei, voltei, com pai e mãe, enfim. E, bom, então, eu gostava muito de música, minha mãe gostava muito de piano, eu ouvia, gostava muito, e me colocaram uma professora de música, só que eu não tinha piano, então meu pai fez um teclado em cima de uma cartolina, né, assim. E então eu estudava em cima da mesa, mas eu chorava, porque eu dizia, não, mas isso não é o que eu quero, né? Eu queria um piano de verdade, eu não tinha. Mas assim, isso, de alguma maneira, me deu uma ideia do que era um instrumento, até que, num determinado momento, bem mais tarde do que isso, eu tive um piano que meu pai comprou para mim. Nesse interim, eu estudei com uma professora que foi muito receptiva, me acolheu muito bem, mas eu sabia, eu não entendia porquê, mas eu sabia que eu precisava de alguma outra coisa. E fui parar, então, nas mãos de uma professora chamada Ofélia Carman, que foi a que me deu as bases melhores em cima do piano, né? Você sabe que os argentinos são muito vidrados em técnica pianística, né? Não sei se vocês sabem disso, mas todos são assim, vidrados em como fazer, em como botar o dedo, em como botar o cotovelo, etc. E tal. Então, ela me deu uma base bastante sólida do fazer no piano, né? E aí, então, eu consegui chegar ao Conservatório Nacional de Música, onde se fazia um exame, assim como se faz de habilidade específica na Unirio, né, para poder entrar. E estava tudo muito dirigido ao instrumento e digamos, havia outras disciplinas, certamente, mas não era a prioridade, assim, a quantidade de tempo que a gente dedicava ao instrumento era muito grande, né? Então, eu fiz 3 anos de um professorado lá, depois fiz o que se chama de aperfeiçoamento, foram 3 anos a mais, onde fiz um repertório bastante extenso de piano, e aí chegou um momento em que eu tive a oportunidade, eu trabalhei em alguns lugares, porque eu precisava trabalhar, então eu fui acompanhar os alunos de uma cantora russa chamada Irina Alexandrova, e acompanhei vários cantores quando estava ao lado de uma outra professora de canto, Zulema Castelo de la Sala, que é esposa do compositor La Sala, e acompanhei muitos cantores, muitos. Devo dizer para vocês que eu sempre tive uma leitura bastante rápida, não sabia exatamente como, mas uma coisa muito interessante, e é o seguinte: eu não aprendi com nenhum tipo de metodologia, sabe? A gente aprendia assim, a tocar piano lá, aqui é o dó, aqui é o ré, aqui é o lá, aqui não sei o quê, e você vai aprendendo e vai se virando, né? Mas você sabe que a formação dos alunos argentinos, pelo menos naquela época, era muito parecida à francesa, né? Esse solfejo tem uma importância tremenda. Você sabe que os franceses fazem até concurso de solfejo, né? Então, a gente fazia todos os pozzoles, etc. e tal, e fazíamos o que se chama do Lavignac, que é um outro compositor e que escreveu vários solfejos, manuscrito nas 7 claves, né? E, era rápido. Eu não sei se isso serviu para alguma coisa, mas eu acho que serviu muito para a rapidez, né? Porque você tinha que passar de uma para outra muito rápida, com uma escrita rítmica específica, né?
Então, isso me deu assim, uma sensação de saber muito em cima de uma coisa que, na realidade, eu não sei se me serviu de grande coisa, mas eu acho que para a rapidez serviu muito. E, bom, então, assim, me preparando para fazer alguma coisa, enfim, toquei bastante em Buenos Aires, eu decidi fazer um concurso internacional, que era um concurso que se fez aqui, em outubro de 1969. E eu tinha vindo, no início do ano, para o Festival Internacional de Música de Teresópolis, onde conheci Homero de Magalhães, conheci oh meu Deus, esta grande pianista de Belo Horizonte, bom, já vai vir. Berenice Menegatti. Berenice Menegatti. A Daisy de Luca, né, que estava lá, enfim. E aí, foi assim, para mim, foi uma coisa incrível, porque eu conheci pessoas interessantes, pessoas muito importantes, e também eu tive uma noção de que a música era muito mais do que eu fazia. Então, eu disse, bom, eu pedi para o Homero Magalhães que se ele quisesse, se ele pudesse me preparar, eu queria fazer esse concurso, né? Então, bom, eu estudei muito, vim para cá, me hospedei na casa de uma grande amiga e começamos a trabalhar. Quando chegou a hora do concurso, a hora de confronto era o Prelúdio, Coral e Fuga de César Franck. E então, eu fui tocar na prova eliminatória, e no coral, que se chama... As luzes fazem assim, apagou a luz, na sala Cecília Meireles. Aí, bom, eu segui tocando um pouquinho quando estava escuro, mas aí me mandaram parar. Quando voltou a luz, eles dizem, começa de novo do coral. Aí eu... E apagou a luz de novo. Aí não consegui mais. Impossível ter concentração para conseguir botar. Ou seja, foi assim, uma pena. Mas, assim, me proporcionou outras coisas, porque aí terminei ficando, aí terminei casando com o professor Homero de Magalhães, e estudando, e, enfim, e a vida foi correndo, né? Então, eu acho que eu tive uma grande, como se diz, um grande aprendizado de abrir os olhos e de realmente perceber que meu conhecimento era ínfimo ou nada com as aulas que eu tive com o Homero. Porque ele me obrigou a estudar, me obrigou mesmo, viu? Era estudar todas as suítes de Couperin para entender os ornamentos que chegariam na Bach. Estudei todos os prelúdios e fugas. E outras coisas que fui estudando porque me interessavam, porque, né, eu gostava, até hoje gosto muito de Bach, sabe, que isso me abriu caminhos muito grandes em termos de conhecimento. Enfim, aí, antes de entrar na Unirio, eu decidi, então, fazer um mestrado. Eu tinha acabado de ter o Marcelinho. Marcelinho nasceu em 1980, meu filho mais novo, que hoje é acordeonista, sanfoneiro, pianista, enfim. E lembro até hoje que Marcelo nasceu em julho e o curso de mestrado tinha se aberto em julho. E Salomé Gandel, uma minha grande amiga, veio me visitar em dezembro e ela disse assim: Estela, por que você não faz o curso? Eu disse, gente, eu estou com um bebê, tenho 3 filhos pequenos, como é que eu vou fazer? Disse, mas você faz, se não passar, não passou. Disse, não, se não for para passar, eu não quero fazer, né? E, enfim, eu tive a felicidade de contar com uma grande amiga que é madrinha do Marcelo,
que me ajudou muitíssimo, porque ela cuidou do Marcelo durante esse tempo, me hospedei na casa dela, enfim, e durante um tempo que o pai dos meus filhos tinha ido para um curso de férias, ficou com os mais velhos, eu fiquei com os mais novos, com a ajuda dessa minha amiga. E aí eu estudei e passei. Muito bem, então, lembro que quando eu fiz o concurso internacional, tinha um pianista maravilhoso que já morreu, Gesanda, que abriu o concurso com o segundo concerto de Brahms. E eu disse, um dia eu vou tocar esse segundo concerto de Brahms. Bom, passou, fiz... Você sabe que naquela época o mestrado era muito diferente, né? Então, tinha-se algumas disciplinas que eram importantes, evidentemente, inclusive até a matéria de análise musical, e você tinha que tocar 2 recitais de mais ou menos 50 a 60 minutos, completamente diferentes, eram 2, digamos, disciplinas que você tinha que cumprir, e tinha mais um terceiro, que era um concerto com orquestra. Eu disse, eu vou tocar o segundo de Brahms. Aí todo mundo achou que eu estava maluca, eu estava mesmo, né? Mas aconteceu o seguinte, eu fiz as disciplinas todas, chegou janeiro, as aulas recomeçavam em março. E aí, mais uma vez, em um festival de férias, o Homero foi para um festival, levou os meninos, os 3 meninos, agora eu fiquei só com o Marcelo. E aí, o Marcelinho ia um período na creche, só que ele ficou com catapora. Então, não tinha como levar para a creche. Então, eu botava o Marcelo, e eu tinha um bombeiro dentro de casa que estava arrumando o banheiro. Para você ver, quando a gente quer, a gente faz, né? Aí eu sentava o Marcelo no colo, aqui, na perna esquerda, e estudava a mão direita. Botava desse lado aqui, tocava a mão esquerda. E assim fui estudando. Até que, enfim, ele melhorou, mas eu tinha mais 2 meses para estudar, e chegou a hora e eu disse, bom, como é que eu vou fazer para me organizar? Então, eu botava o despertador, e botava meia hora e estudava o primeiro movimento, despertador de novo, segundo movimento, despertador de novo, terceiro movimento, despertador de novo, quarto movimento de trás para frente. Porque na hora em que você faz isso, você diz, cheguei. E nunca tem essa sensação, não estou chegando nunca, né, ao final. Então, fiz isso e funcionou. Aí, quando eu cheguei lá, quem era meu professor de piano na disciplina, lá no mestrado, era o professor Heitor Alimonda. E ele tinha me dito, disse, olha, acho que você não vai conseguir, imagina, 2 meses, porque eu falei com ele antes de sair. E aí eu cheguei e disse, olha, meu concerto está de coro, o senhor vai ter que me acompanhar agora para ver como é que está. Daí, sentou o piano lá, e trabalhamos o concerto. E de passagem, digo que esse concerto foi tocado em 83, exatamente, acho que foi outubro de 83, na sala, com a orquestra do Teatro Municipal, em que a Sônia Goulart fez o primeiro concerto e eu fiz o segundo de Brahms, né? Regido pelo Mário Tavares. Isso foi. Mas antes disso, chegou para a escola para dar aulas em seminário, Jacques Klein. E Jacques Klein foi, para mim, também um sol na minha vida, porque tudo que eu aprendi do ponto de vista intelectual, musical também, sem dúvida nenhuma, com Homero, com Jacques eu aprendi no sentido de ser bom pensar menos e tocar mais. Né? Então, ele dizia para mim sempre, quando ele falava alguma coisa, eu dizia, já está certo, eu vou pensar nisso. Não pensa não, minha filha, senão você não toca. Não pensa não, querido, não pensa não, vai e toca. Mas ele foi muito generoso comigo, foi muito generoso, e ele estreou nesse ano justamente a abertura da temporada, né? E foi no Teatro Municipal, o segundo de Brahms. Então, ele me fez assistir a todos os ensaios, sabe?
eu ficava com ele no camarim antes de ele entrar, inclusive até para um ensaio, no mesmo dia que ele tocou. Ele foi realmente um amor de generosidade comigo, sabe, assim. E aprendi muito com ele. Ele fez os seminários de Chopin, de Brahms e de Schumann, lá na escola. Então, em matéria de românticos, a gente sabia, enfim, ficou sabendo bastante mais do que sabia. E ele dizia, era muito, muito, muito sincero. Ele disse, olha, de Bach eu não entendo nada. E depois de Chopin e Schumann, então eu também não entendo nada. Eu entendo, ele dizia assim, eu entendo de Beethoven, de Mozart, Beethoven, né? Enfim, de românticos, assim. Mas ele foi realmente uma pessoa que me iluminou, sabe? Me iluminou para tocar piano. Foi muito, muito legal. A única coisa que eu acho que foi muito pouco interessante na minha formação, que não foi com nenhuma metodologia, mas foi andando dentro da ideia do que era música clássica, foi o fato de eu nunca saber improvisar, né? Nunca ter feito, por exemplo, poder acompanhar de ouvido. Por quê? Porque me era proibido. Né? Quando eu estudei, quando era criança, isso era proibido porque fazia mal para o que eu poderia estudar como música clássica. Fazia mal eu tocar de ouvido porque isso era ruim para mim, não ia aprender a ler, entendeu? Então, até hoje ficou esse mandato em mim de que você tem que estudar e fazer tudo certinho. Você não pode brincar, sabe? Então, a ideia de você ser feliz tocando piano é uma ideia que eu trabalho todos os dias, mas é um negócio difícil para mim, porque não tenho esse jogo, né? De poder dizer, olha, eu brinco com o piano, eu faço alguma coisa dentro daquilo que é muito estudado, eu tenho essa liberdade de tocar com mais alegria, ou com mais liberdade mesmo, diria eu, né? Essa é a ideia. Bom, e aí, então, chegou a hora de eu entrar na Unirio. Eu trabalhei durante bastante tempo na ProArte, dei muita aula lá, e entrei na Unirio e eu comecei acompanhando o cantor. Então, acompanhei cantor, acompanhei vários músicos diferentes, de sopros e de cordas, né? Fazia isso. E dei muitas aulas de piano complementar também, para diferentes clientelas, diria eu, né? Porque eram alguns instrumentistas, eram outros cantores também, né? E com necessidades diferentes, acho, também, né? E dei aulas assim também, eu confesso a vocês, eu sou absolutamente sincera. Lembro que na época em que a professora Salomé Gander era coordenadora, ela disse assim para mim, Estela, você poderia fazer umas aulas de leitura a primeira vez? Eu disse, olha, vou me virar, vou ver o que eu faço, né? E comecei a inventar as maneiras de poder trabalhar isso, né? Nunca escrevi nada sobre isso, mas acho que as coisas funcionaram de alguma maneira. E o Roberto Gnatali vem para mim e diz assim, Estela, era bom que você fizesse leitura de partituras. Disse, gente, eu nunca fiz isso. Aí pensei, gente, eu estudei Lavignac em 7 claves, alguma coisa deve acontecer e vai dar certo nisso, não é possível. Aí o Hélio Senna, que foi um grande professor já aposentado também, me entregou 2 livros, escritos em russo, do qual eu não entendia absolutamente nada, mas que os exemplos eram interessantes e me dava a ideia de qual era o caminho, mais ou menos, que eu tinha a seguir. Aí, em cima disso, eu criei outras coisas que me ajudaram a entender um pouco melhor, e, enfim. E eu acho que houve, assim, como em todo ensino, né, há coisas que te dão, que são um sucesso muito grande, e outras que não, enfim, não resultam para outros, né? Mas eu acho que isso foi assim, em resumo,
a minha vida até aí, né? Enquanto por exemplo, ao que eu fiz de tocar, muito de tocar, vou te dizer, eu estava vendo hoje, quase que não acreditei, verifiquei aí quantos compositores brasileiros eu toquei muitos, por incrível que pareça, eu toquei muitos compositores brasileiros. Vê aí onde está, Marcelo. Olha, tem Ernest Mahler, tem Corrente, Almeida Prado, Edino Krieger, Caio Sena, Francisco Mignone, Ronaldo Miranda, Ernesto Nazaré, José Orlando Alves. Se lembra alguém de José Orlando Alves? Pois é, Marisa Rezende, Mário Ferraro, que também foi meu aluno, Daniel Quaranta, Radames Ñatri. Uma das coisas que a gente fazia muito, que eu fazia muito, era tocar obras de alunos de composição. Sempre toquei, sempre me pediam para fazer, eu fazia com muito gosto, sabe? Eu achava isso uma maneira enfim, de dar um empurrão para eles também, né? Isso foi muito bom. E fiz muita música também com meus colegas, fiz música com Carlos Rato, que tocamos muito Bach juntos, fizemos alguns concertos fora, fizemos um trio, formamos um trio chamado Trio Unirio, com o oboísta, meu Deus, o Juste, palavras não dei, o Juste e o Schwab na trompa, e às vezes fazíamos assim, quintetos, né? Muitas vezes o Elione participou, e o próprio Carlos Rato participou do quinteto, fazendo o quinteto de sopros, e enfim, que mais dizer sobre isso? Fiz até na Unirio, foi muito engraçado, naquela época, o Helder Parente, ele fazia tudo o que eu pedia. Então, fizemos uma seresta, assim, um mini concerto lá, onde se cantou, se tocou tango, se dançou tango, ensinei a dançar tango a dois alunos, a Helder Parente e a uma outra aluna minha, a Cristina, não me lembro o sobrenome dela, mas fizemos até isso, né, na Unirio, assim, acho para nos divertir. E devo dizer assim que muito também tive a companhia do Abelino Romero para o tango, né, tocando com ele também, mas sempre aquela coisa, eu jamais sendo capaz de fazer alguma coisa muito livremente, muito, né, assim, muito... Eu me divertia à minha maneira, mas assim, certinha, sabe? Assim, certinha, dentro da caixinha, assim. Não era capaz disso. Então, isso é uma falta que eu tenho, eu acho. Uma falta grande que eu tenho. E, que, enfim, estou com quase 80 anos, mas ainda tenho tempo de aprender, né? Se for o caso. Mas, assim, como acho que isso é importante para todo mundo, né? E todo mundo no sentido de que hoje temos muitas exigências, né? Exigências, assim, que vêm de todos os lados, que a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, assim, veja aí essa mulher, essa aqui, você, Maria Tereza, você, estou falando com você. Você, o que essa mulher faz tudo e mais um pouco, né? E vocês também, né? Porque vocês são prontas para isso, né? Estão prontas para isso. Eu não tenho isso. Isso me falta, realmente isso me falta, né? Embora eu possa dizer que eu toquei com outros colegas, eu toquei com a Ingrid Barankowski também, fazendo música contemporânea, porque isso achei que era uma maneira de eu, especialmente com uma pessoa que gosta tanto de música contemporânea, era uma maneira de eu também entrar nesse mundo, né, diferente, e aprender um pouco mais, né? Mas, assim, o Quatro Mãos, para mim, sempre foi uma delícia de fazer, né? Qualquer coisa que eu tivesse que fazer era super interessante, né?
Enfim, cheguei até aqui. Dos festivais, mãe, também que você participou. Dos festivais. Pronto, vamos falar. Está tudo bem? Estamos indo bem? O Marcelo está soprando aí, né? Fala para ele dar um oi para a gente aí. Para, Misela Estela, está muito chato. Para com isso. Vamos Estela, pelo amor de Deus, a gente tá aqui ó, de joelhos te ouvindo, está tão maravilhoso. Está muito gostoso de te ouvir, muito gostoso. Acho que você pode continuar. Tá bom. E aí, daqui a pouco, a Maria Tereza quer fazer uma pergunta. Tá bom. Levantou a mão. Eu lembrei de um fato de leitura à primeira vista que eu tenho que falar. O que fala? Quer falar agora? Depois? Então, tá bom. Não, o Marcelo me lembrou, porque eu fui me lembrando, ele que me dá o sustento aqui, sabe? Ele diz, não, você não se lembra disso, não se lembra disso. Não, uma das coisas que me chamou a atenção, eu fui convidada bastante para os festivais, né? De música, o que foi muito rico também, muito legal, muito diferente. Mas eu percebi uma coisa, aliás, duas coisas. Por exemplo, eu tive muitas alunas, tive até freiras que vinham de um colégio, todas as vezes que eu ia a Londrina, elas vinham falar comigo, vinham querer ter alguma aula comigo, porque eram professoras de piano, né? Então, elas chegavam e diziam, professora, queríamos saber como é que é, porque aqui eu tenho uma dificuldade aqui, lá, não sei o quê. Aí pensei um pouco e pensei na seguinte coisa. Dizer, eu tenho que dar a estas senhoras, a estas freiras e a pessoas que ficam perto de mim, alguma coisa que realmente seja útil para elas. Se eu dizer, por exemplo, olhando para o que elas fazem, olha, minha filha, isso não serve, isso realmente não é bom, eu vou ficar 15 dias em um curso e vou sumir. Nunca vão mais me ver. E o mais provável é que elas estejam morando em lugares onde também não têm acesso, né, a uma cidade maior, em que possam estudar com alguém que esteja mais, como se diz, seja mais esperto nessa questão. Então, eu decidi fazer o contrário. E aí eu comecei com a seguinte coisa, que foi um fenômeno que aconteceu muito, muito interessante. Eu dizia para elas, como é que você ensina para sua aluna? Faz de conta que eu sou sua aluna. Sentava assim. Que livro que você usa? Uso esse assim. E o que você faz? Eu faço assim, assado. E, de repente, você se dá conta que elas têm muitas deficiências, mas elas são muito criativas também. Então, elas encontram soluções que nem você, que é a mais esperta, tinha pensado. Então, assim, dessa maneira, eu entendi que eu podia ajudá-las a desenvolver essa parte delas e não impor alguma coisa que eu trazia de fora, porque elas não iam ver nunca mais. Então, não poderiam seguir isso de mim, né? Isso foi uma coisa muito boa, da qual eu me orgulho, sabe? Porque acho que foi uma coisa que me fez tomar consciência realmente dos alunos que eu tinha, do que podia fazer com cada um deles, dependendo de onde eles eram, em que grau de adiantamento estivessem, né? E isso vale para outros também, né? Para outros que já vinham só para tocar, e você dizia, meu Deus, não sei nem por onde começar, né? Gente, mas eu daqui 15 dias não estou mais. Então, às vezes, você dá uma série de informações que são muitas e o cara não consegue deglutir aquilo tudo, né? Digerir aquilo tudo, porque ele vai se afastar de você. Então, você vai ter que realmente fazer o melhor possível e não exigir demais deles. Não, mas é assim, é assado, você poderia fazer assim, é assado, porque não dá. A verdade é que não dá. E a gente tem que tomar consciência disso, né? E acho que as pessoas vão mais felizes para casa. Tinha uma aluna minha que me seguiu durante anos, gente, tão bonitinha. Ela telefonava uma vez por mês para minha casa e dizia, olha, é a Teresa de Maringá, se lembra de mim? Lembro. Como vai? Dizia, professora, a senhora se lembra daquela aula que a senhora disse? Imagina se eu ia me lembrar, não lembrava de coisa nenhuma, né?
Se lembra, olha, eu fiz e me deu um resultado, se disse, mas que bom. Então, e fui fazer coral, como a senhora falou para mim, estou fazendo coral, não sei como era o coral, mas em todo caso, sabe, é um incentivo para as pessoas procurarem as coisas que são viáveis para elas, né? E você que essa Teresa de Maringá me ligou por 2 anos seguidos, depois se passou e acabou porque eu nunca mais fui, né? Isso eu achei muito interessante, né? E achei muito interessante participar de festivais, porque você toca com muitas pessoas que você não conhece, né? E como eu gosto muito de música de câmara, eu tinha essa oportunidade também, né? Brasília, Curitiba. Brasília, Curitiba, o que mais? Já não lembro mais. Acho que tem aqui, ó. Cascavel, né? Isso. E Londrina. A Londrina foi onde fui mais, né? A Londrina fui mais. Isso. Bom, gente, acho que eu não tenho mais nada para falar, tem? Não, tem um monte de coisa para falar, desculpa. Quando você falou que eu tinha gravado com o Leo Ganderman, eu dividi esse disco com a Maria Teresa, porque eu gravei uma parte e ela gravou outra, né? Eu gravei a Fantasia para soprano de Villa-Lobos, não foi? E o Concertino para saxo alto de Jacques Bert, isso mesmo. E a brasiliana? E a brasiliana. A brasiliana foi eu ou foi você? Foi você? A brasiliana? Estela, pergunta para o seu HD externo, que eu também não lembro. Eu não sei, porque eu gravei essa brasiliana com muita gente, mas eu não me lembro se foi você ou se fui eu. Eu também não lembro. Eu sei que nós fazemos bem, tá? Então tá tudo certo. O Ibero não toquei. Eu acho que não sei, agora eu não sei. Tá bom, tudo bem. Bom, então, o que mais me resta dizer? Bom, sabe o que me resta dizer? É que, por exemplo, tem alunos que foram meus e que hoje estão trabalhando com professores. Então, assim, o Guilherme Sauerbrunn, tem o José Fortunato Fernandes também, que foi meu aluno. Outras alunas que estão fora de universidade, de professoras de universidade, mas que estão trabalhando muito. Tem algumas alunas de Belo Horizonte, do interior de Minas, que estão fazendo um trabalho lindo dentro de casa, com crianças, sabe? E aí tem outra, a Bianca Filippelli, que está fazendo um trabalho bonito com as crianças também. E isso dá muito orgulho, né? Porque vê que as pessoas aprenderam e estão colocando também para andar, né? É muito bom. Bom, no meio de tudo isso, em 1996, essa história vocês já ouviram, mas vou falar para pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. Meu filho Alexandre, que também é músico, trabalhava como estagiário no Museu Villa-Lobos. E se fazia um sarau uma vez ao mês, acho assim, nas sextas-feiras, no Museu Villa-Lobos. E aí alguém que ia fazer teve algum problema que não podia fazer e precisavam de alguém para substituir esse evento. E aí Marcelo Rodolfo, grande amigo, e que gosta muito de tango, enfim, de Piazzolla especialmente, disse, a gente que gosta tanto, já tínhamos começado a ler, por que a gente não faz? Enfim, sim que a gente se reuniu, fez, e a gente começou a fazer o que era de brincadeira, virou uma coisa séria. E depois entrou Marcelo com o acordeão, e terminou resultando em muitos shows e em 5 discos, né? Porque foi Libertad, o que mais, Marcelo, qual foi? Cierra tus ojos y escucha, Porteño, Tangos Hermanos e 4 Ventos. São 5 discos que a gente fez, né? O último com a Soraya Ravena. Então, enfim, é isso. Isso foi. Se quiserem fazer algum outro tipo de pergunta, acho que não tenho mais nada para dizer, mas enfim. Ai, que maravilha. Não, vamos fazer muitas perguntas aqui. Nossa então, Senhora. Tá bom, pode perguntar. Tá todo mundo aqui. Eu acho que a Lúcia tem uma pergunta. A gente organizou ali
Só uma coisa, antes de a gente falar a coisa das perguntas, o professor Ronald Silveira também foi teu aluno, não foi? Foi também, foi. Eu imagino que ele falou de você com muito carinho outro dia. E também... então, vamos para as perguntas? Eu não vou abrir aqui, depois eu falo. Lúcia, quer começar? Eu sei que tem a Gadene aqui também, depois, Gadene, a gente vai abrir para vocês, tá? Só porque a gente combinou um esqueminha e depois a gente chama vocês. Beleza. Estela, tão bom ouvir você falar disso tudo, é uma delícia, né? A gente se imagina lá, assim, de um mosquitinho, assim, vendo essas coisas todas. Mas, assim, uma coisa que eu tenho um maior orgulho e honra é saber, assim, que eu estou lá na Unirio, na instituição que você foi professora e que você deixou sua marca lá. A gente sabe que muitas das coisas que a gente conquistou, que a gente faz hoje, é porque um dia você esteve lá trabalhando, atuando e moldando o IVL junto com os seus colegas daquela época, e a gente só pode agradecer, né, por isso tudo. E aí eu queria te falar, assim, foi bacana que você falou de todas as disciplinas que você ministrou, e eu lembrei muito de uma história o Néder Nassaro, né? O compositor que é do... Sim. Um dia, muitos anos atrás, a gente estava falando sobre aulas que eu dava lá na Unirio, eu falei, eu dou essa aula de acompanhamento do piano, que a gente faz a leitura primeira vista. Aí ele, mas eu preciso te contar. A melhor aula que eu tive na Unirio foi com a professora Estela. Aí eu, sério? Que aula? Isso, é mesmo, olha! Eu achei tão bacana, porque ele era um aluno do curso de composição, né? E aí ele falou que fez esse treino de leitura, né? E ele falou para mim que você fazia ele ler nas claves, fazia a leitura à primeira vista, fazia transposição e um monte de coisas. E ele falou assim que foi uma das disciplinas que ele mais aproveitou, que ele mais aprendeu, fez toda a diferença para ele. Então, eu queria que você soubesse. Mas, gente, estou arrepiadinha aqui. Muito bacana. Emocionada com isso, que bom. Eu nunca me esqueci, eu sempre quis comentar isso com você e nunca houve oportunidade. Então, hoje, estou podendo falar isso com você. E, assim, eu acho bacana que a gente faz mais ou menos as mesmas coisas que você fazia na época, né? A gente dá aula de acompanhamento ao piano, agora chama acompanhamento ao piano, né? E piano complementar, o bacharelado também. E, assim, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar o piano complementar, porque a gente lida com alunos que já são adultos, que nem sempre têm o piano como primeiro instrumento. Então, é uma abordagem de aula tão bacana, porque a gente começa a ter que pensar em coisas para aproximar esse aluno do instrumento de uma maneira que ele não trave, né, que ele consiga aprender naturalmente. Então, a gente tem que usar um vocabulário diferente, mais elaborado, né? É possível usar um vocabulário mais elaborado, né? Então, por esses motivos, eu gosto muito de dar aula de piano complementar. Não que eu não goste de bacharelado, mas o piano complementar é uma pegada diferente, é divertido, porque você começa a ter altos elucubrando sobre o tocar, né, Bianca? Você pensa em questões assim que você normalmente não vai pensar com a criança que está começando a estudar piano, você tem que ser mais lúdico, né? Então, eu acho um barato, assim. Então, assim, a minha pergunta, na verdade, é assim, se você pudesse comentar assim, o que te dava assim, o barato na sala de aula? Era lidar mais com aluno de bacharelado? Era o piano complementar? Era essa matéria de leitura? Fala um pouquinho sobre isso, assim, a sua relação com cada aluno. Eu acho que todas elas me instigavam muito, porque eu tive, ao longo desse tempo, que não foram tanto, foram 20 anos, porque eu terminei me aposentando por conta de outros trabalhos que eu tive, deu para me aposentar em 2004, né? Eu gostava muito das aulas de bacharelado, porque, por exemplo, eu tive tive alunos muito bons em geral, mas tive dois alunos que se destacaram muito, que foi o Vitor Gonçalves e o Gabriel Guest. E era muito bonito dar aula para eles, porque eles dois eram duas personalidades completamente diferentes. E eram apaixonantes, assim, sabe, lidar com eles, né? Era muito bom. Mas eu gostava muito do piano complementar também, porque eu tinha que pensar muito de que maneira eu me acercava a esse aluno, exatamente. Eu ficava perto, de que maneira eu podia desenvolver alguma coisa que servisse e que fosse
fosse útil para ele, né, no que ele estava fazendo. Eu realmente fiquei sempre muito contente de dar, nunca me queixei disso, ao contrário, né, sempre gostei muito. E tive alunos muito bons que tiveram resultados assim excelentes assim no piano complementar. Para ser uma disciplina que eram só 4 períodos, né, um piano complementar, poxa, é difícil, né? E era muito bom. Quanto à leitura à primeira vista, também tive alunos que funcionaram muito bem, outros que nem tanto, né? Mas eu juro para você, eu não conseguia fazer 2 aulas seguidas de leitura, porque eu ficava exausta, né? Então, assim, eu sempre coloquei minhas aulas, assim, era uma aula de leitura, 2 aulas de piano complementar, ou uma aula de piano complementar, uma de música de câmara, e depois fazia outra vez leitura, né? E leitura de partituras também, né? Porque a leitura de partituras a gente tinha que também fazer um trabalho de audição interna, para saber se realmente aquilo que eles iam tocar funcionava, estava dentro do ouvido deles. Muitas vezes não estava. E eu acredito que seja realmente uma coisa muito difícil, porque a outra falha que eu tenho, que eu tenho que botar as coisas que eu sei fazer bem, mas também tenho que dizer as coisas que eu não sei fazer bem. Quando a gente faz leitura à primeira vista, comumente a gente usa muito a música tonal, naturalmente, né? Então, por exemplo, eu não sou a mesma pessoa se eu tiver que ler uma música tonal à primeira vista. Porque acho que assim, as harmonias já não correspondem àquilo que você está acostumado, e você tem que realmente entender, e claro que você vai aprendendo, e de alguma maneira você vai fixando, mas o que eu quero dizer é que isso, para ser feito à primeira vista, como a gente faz o outro tipo de leitura, pelo menos para mim, é uma coisa extremamente difícil. Né? Eu acho que essa seria uma segunda etapa como se diz, leitura à primeira vista, que a gente poderia considerar, né, para trabalhar, não sei, isso é uma ideia. Mas, enfim, isso. Maria Tereza, qual é a tua pergunta, que eu estou muito curiosa? Fala. Estela, você vai lembrar disso, mas eu lembro de poucas coisas desse evento. Eu lembro de você. Fazendo o quê? De você. A Unirio, nos anos 80, fez um curso de especialização de piano acompanhamento. Sim, lembro. E tinha uma professora convidada da Fulbright que veio, mas aí depois a gente viu que não era assim. Aí foi quando eu tive aula de leitura à primeira vista com você. Ah, é? Olha! E foi a melhor... Você tinha uma turminha boa, mas a gente não terminou aquele curso, porque deu todo tipo de problema, né? E a sua aula de leitura à primeira vista foi a única vez que eu tive aula de leitura à primeira vista na vida, foi com você. É mesmo? Foi. Não lembrava, Maria Tereza. Foi. E é engraçado, porque assim, isso deve ter sido em 85. Uhum. Porque eu me lembro que em 86 me chamaram, que essa coisa de eu também gostar de sair tocando e tal, e ser meio destemida, né? Vambora. Lembrar do que o Radegundes falava muito, né? Ele falava assim, ritmo, vai. Então, junto com a cara de pau, a gente vai, né? Aí todo mundo que ouve acha que tá tudo lindo, né? Você fica lá com cara de paisagem. Aí, esse curso lá na Unirio foi por aí, né? Mas aí, quando me chamaram para dar uma oficina, falei, gente, se não fosse a Estela dar aquelas dicas, aí eu achava maravilhosa a sua aula, porque você dava o cravo bem temperado para ler. É. Aí, a sonata de Beethoven para ler também eu dava. Em uma semana tinha que ler aquilo e bem, né? Então, Pois é, mas eu peguei muito essa... E os corais também, né? Uhum. Então, é assim, eu tenho muita coisa que eu não lembro desse curso. Ai, que bom! Mas eu lembro de você, assim, geral, assim, e do quanto valeu a pena só por sua causa.
Nossa. Muito bem, muito obrigada. Sinceramente, Fico muito honrada com isso, viu? Muito honrada. E foram ensinamentos que, assim, levei para a vida. Aquela questão do olhar, né? O olhar já detectando o que está escrito. Não é só a nota, né? É só detectar ali a estrutura harmônica, melódica. Então, eu adorava fazer aquilo. Aí era assim, era uma Olimpíada, eu comigo mesmo. Será que eu vou conseguir? E você fazia tudo com calma que funcionava, né? Então, assim, com relação a a toda a sua história, da sua experiência como professora, e você mesmo colocando essa questão de que você não foi treinada de outro jeito, a não ser fazer... você fala que é tudo direitinho. Não, você é perfeita. Você faz as coisas assim, sem... né? Não é direitinho. Não é bem assim, mas enfim. Não é direitinho, não. Então, assim, a pergunta é, assim, qual é o perfil que você acha do pianista hoje em dia? Assim, desenha para gente o perfil de um pianista atualmente. Para os dias de hoje, o que ele faria nos dias de hoje? Ele tem que se preparar em tudo, gente. Você tem que preparar, ele não pode ficar como eu, que não sabe... É verdade, mas eu estou falando a verdade, gente, a verdade. A verdade é essa. Ele tem que saber improvisar, ele tem que saber acompanhar harmonicamente qualquer coisa que se apresente, ser capaz de dizer, olha, está no tom sol maior, vamos lá, está no sol menor, vamos lá. Então, isso é fundamental. Hoje, tudo requisita para isso, sabe? Além de realmente ser uma pessoa que tenha condições de tocar um piano bom, como para ser um acompanhador bom também, porque, assim, ser um piano camerista, ou ser apenas digo, entre aspas, um acompanhador, não é mole, não, depende, né, do que você tenha que tocar, você tem que estar muito bem preparado, tem que ser capaz de entender o que está acontecendo. E essa é outra coisa que eu queria falar agora que me lembrei. Se eu puder, se vocês me deixarem, eu vou falar o seguinte. Eu, pessoalmente, devo muito, muito, muito no meu conhecimento da forma da análise ao Carlos Alberto Figueiredo, meu grande amigo. Eu lembro que eu estudei muita análise com muita gente, tá? Mas, assim, era uma coisa que ficava meio no ar, que não entendia muito bem, não sei o quê. Aí, quando entrei na Unirio, logo depois, um pouco depois, Carlos Alberto entrou como professor. E fui para ele e eu disse assim, Carlos Alberto, você deixa que eu assista às tuas aulas por 4 semestres? Disse, deixo. Disse, eu não vou te perturbar, eu vou sentar lá atrás e você dar sua aula. E assisti os 4 semestres. Gente, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Ele tem uma compreensão do texto de uma maneira tal, a gente chegou a ter música dodecafônica, né? Então, não é qualquer coisa, não. E ele me deu assim, uma base em cima que eu nunca tinha tido, sabe? Isso foi realmente... Hoje tenho uma visão, inclusive, quando eu leio uma partitura de orquestra, eu não sou nem regente, nem pretendo ser, mas quando eu leio uma partitura de orquestra, assim, eu já entendo muito melhor o que está acontecendo aí, sabe? É interessante isso, né? E falando em partitura de orquestra, eu queria dizer para vocês que eu também toquei muito Villa-Lobos. Além do Rude Poema que eu fiz... eu queria contar essa história para vocês. Quando eu fiz... Bom, toquei muito Villa-Lobos, que eu quero dizer é o seguinte, eu toquei, entre outras coisas, eu toquei o Choro Soito com a Ruth Serrão, né, que foi em um Festival Villa-Lobos. Toquei o Momo Precoce também, que foi o Choro Soito foi regido pelo Roberto Tiribiriçá, que foi com a Orquestra do Teatro também. E o Momo Precoce foi regido pelo Alceu Bocchino,
que é maravilhoso. Gente, ele foi tão bom, aquele homem, tão bom, que ele ia para Unirio para trabalhar comigo, como íamos fazer. Eu dizia, mas o senhor não quer que vá à sua casa? Eu dizia, não, eu vou a Unirio lá, e a gente vai trabalhar lá, me diga que hora que pode ser, e assim, ele foi umas 3 ou 4 vezes lá para trabalhar comigo, ele era muito, e era um excelente acompanhador de pianista, porque ele era um bom pianista, né, um excelente pianista, né. Enfim, e no Rude Poema foi muito interessante pelo seguinte, porque sabe que o recital de mestrado é assim, você tem... primeiro, a parte teórica, quando chega a hora de você defender, né, em que cada professor te pergunta alguma coisa sobre o assunto, né? E depois, então, você tem que fazer o recital. Em que consistia o recital? O recital, eu tive que dar 2 programas com o Rude Poema sendo o denominador comum, né? Porque tinha que defender o Rude Poema. Então, eu dei os 2 programas e um mês antes eles me diriam qual dos 2 programas eles queriam. Então, o professor Limonda telefonou para mim e ele disse assim para mim, então vamos fazer aquele que você tem a sonata de Beethoven, opus 2, número 3, o Rude Poema e as variações apolíneas de García Morillo, que é uma obra linda de um autor argentino que já faleceu. Tudo bem, eu comecei a estudar. 15 dias antes como se diz, do evento, o Heitor Limona me telefona novamente e disse, olha, Estela, a pessoa que está no júri decidiu que ela quer o outro programa, que era o Ronaldo Miranda Toccata, o Rude Poema e a Sonata de Liszt. Então, aí toca a Estela a fazer. Mas sabe que eu estava exausta, né? Porque foi muito árduo, né? Você tem que falar primeiro, né? E responder as perguntas, e depois te dava meia hora de descanso, e depois você tocava, né? Então, essa foi realmente um negócio diferente. Mas, enfim, eu quero dizer, assim, que independentemente de todos os outros... compositores que eu toquei, compositores brasileiros, realmente a minha paixão pelo Villa-Lobos é sem limite, né? Porque ele é realmente um gênio, porque uma das coisas que eu disse naquela ocasião, porque se você for ver, por exemplo, essa obra, ela foi composta entre 1923 e 1926. Mas ela foi orquestrada em 1929, tá? Então, assim, quando você ouve, eu encontrei só uma gravação, ela parece um grande choro, né? Ela não tem nada a ver aos outros choros que você conhece para a orquestra e tudo, não deve nada, né? E está maravilhosamente tocada, eu encontrei só uma gravação pela Filarmônica Orquestra da Rádio de Holanda, né, dos Países Baixos, né, de Netherlands. E a uma velocidade, assim, impressionante, né, eu fiquei impressionada, e perfeita, assim, a gravação, uma coisa incrível. E eu estava pensando comigo mesma como quando você pensa uma coisa para um instrumento, ela é um pouco em função desse instrumento para o qual você escreve, né? E quando você passa para uma orquestra, por exemplo, como neste caso, o que me chamou profundamente a atenção é que, comumente, quando é uma orquestra muito grande, que tem metais, você poderia imaginar, mas não sei quantas percussões, etc. e tal, isso se torna um pouco mais pesado, né? Porque é difícil você manter uma orquestra com toda essa quantidade de gente tocando que não vai para trás. Esta me chamou a atenção porque ela vai só para frente. Muito rápido, ela vai para frente. Mas, assim, acho que essas coisas também mudaram o mundo. Veja bem, eu defendi em setembro de 1985, faz mais de 30 anos, né? 36 anos, acho eu.
E já nessa época nós não tínhamos o ritmo que ainda não tínhamos o ritmo de vida que nós temos hoje. Agora acho que por conta da pandemia estamos um pouco mais quietos, né? Mas essas coisas mudam muito, né? Assim, eu não sei se hoje eu tivesse que tocar essa obra de novo, eu faria as mesmas coisas que eu fiz, sabe? Eu teria que repensar isso para ver como me adequo ao que nós estamos vivendo, porque eu acho que faz parte, né? Faz parte, está dentro de mim também, né? Eu posso falar uma coisa só, que eu lembrei, que é para o seu filho ouvir também, que eu acho que você nunca contou isso para ninguém. Eu estava presente, eu fui prova, testemunha cabal. A gente tocou numa série que teve no CCBB, que o Roberto Inhatali organizou, dos 100 anos do Radamés. Você tocou e eu também. A gente tocou, foram vários concertos, mas um deles a gente tocou junto, né? A Nelly estava lá. Quando acabou o concerto, a Nelly chegou para você e falou assim: você toca igual o Radamés. Você lembra disso? Eu lembro disso. Quando eu toquei com eu ouvi. Isso, foi com o Carlinhos Malta. Malta foi, com o Carlos Malta. Foi uma coisa. Aí, ela nunca contou isso para ninguém. Não contei, não. Marcelinho ouviu? Marcelinho, tu ouviu? Está aqui do lado, está ouvindo. O teu HD externo. Conta para ele. Eu tinha que falar isso, porque foi um escândalo. Tá bom. Então, mais perguntas, gente, porque agora acho que realmente... Olha, tem muitas perguntas. Espera aí que está bombando aqui. Então, tá bom. O Cláudio levantou... Eu tinha uma pergunta, mas eu vou passar o Cláudio na frente, depois tem a Luanda. Pode falar, Cláudio. Na verdade, não é nenhuma pergunta, não. Eu quero falar sobre esse disco que a Estela gravou por conta do mestrado, né? Quem me apresentou esse disco foi o Guilherme Sauebron. Eu fui orientando dele no mestrado. E por conta dele ter ouvido o Rude Poema nesse disco, ele queria que eu tocasse o Rude Poema e me fez tocar o Rude Poema. Opa! E eu achei assim maravilhoso o disco. O disco mesmo eu não consegui comprar, então eu fiz uma cópia, né, do que ele me emprestou. Mas eu achei maravilhoso assim a forma como foi feito tudo, né? E o encarte, toda a tua dissertação ali naquele encarte. E aí eu queria assim, saber um pouco como foi o processo dessa gravação, o processo da elaboração desse disco, como é que foi feito isso? Olha, boa pergunta, vou ter que... Eu consigo até... Eu tenho como mostrar alguma coisa do disco, se vocês quiserem ver, não de áudio, mas assim, de imagem, porque eu tenho salvo aqui. Se eu posso mostrar. Bom, eu digo para você que isso foi na base do empurre, realmente, porque eu entrei no mestrado em 83, e em 85 já tinha defendido a tese, eu entrei em 81, em 85 tinha defendido a tese. Aí me convidaram para gravar. E eu me preparei para gravar, vou falar primeiro da gravação e depois vou falar assim como é que eu pensei o Rude Poema. E foi gravado na sala Leopoldo Miguel, pelo Otto Dressler. E foi gravado assim, não é o tipo de gravação que se faz hoje, sabe? Foi gravado assim, e acabou. E gravei uma vez, tá? E o resto das coisas foi assim. Gente, anteriormente, quando eu vejo aqueles maravilhosos pianistas com os quais não posso nem me comparar, que faziam aquelas gravações incríveis, era do mesmo jeito. Ninguém fazia isso para agora, que vamos corrigir isso aqui, vamos fazer isso acá, não tem nada disso, vai até o fim, né? Então, evidentemente que houve algumas falhas que não deram para ver, tudo assim, mas é uma obra muito grande, né? Então, quanto a preparar essa obra, olha como eu sofri com a obra, que eu disse assim, bom,
esta vai ser a primeira e última vez, que assim, dramaticamente, diz assim, a primeira e última vez que eu vou tocar esta obra. Gente, paguei pela língua, porque eu toquei essa obra umas 25 vezes. Assim, fui andar, porque eu falava sobre a obra e aí eu explicava, né, de que se tratava. E fazia muito sucesso, assim, era muito interessante. Até uma vez um aluno meu, que é um grande físico, ele disse, olha, meu professor vai fazer 70 anos, isso foi anos atrás. Disse, a gente queria que você fizesse um concerto para ele, antes da gente fazer o jantar, etc. e tal. Disse, tudo bem, o que você quer que eu toque? Disse, o Rude Poema. Disse, você está de porra, como é que eu vou tocar o Rude Poema em um evento como esse? Disse, não, ele vai gostar. Você sabe que eles gostaram? Vieram, olha, isso é lindo de morrer. Acabou o concerto, e eles vieram para mim e disseram assim, a gente tinha jantado primeiro mais cedo, fazia um frio, era em um hotel, ali em uma dessas cidades de águas, né? E pareciam os 12 apóstolos, porque eles vieram em 12, assim, homens e mulheres, e aí eles disseram assim, poxa, que obra incrível, você falando, que eu falei um pouco da obra, que coisa maravilhosa, nunca imaginei que poderia ter esse sucesso, né? São pessoas que não ouvem comumente música, isso é uma música difícil de ser ouvida, né? Assim, pela maioria, né? E aí disse, você quer... Vamos ao bar, vamos tomar alguma coisa? Eu disse, vamos. E disse, o que você vai querer? Eu disse, olha, só quero um chá, porque fazia muito frio. E disse, então tá bem. Aí ele pediu 12 chás. Achei tão bonitinho. Todo mundo tomando chá comigo, sabe? Ninguém pediu na vodka, ou pediu um uísque, ou pediu alguma coisa. Achei tão legal aquilo, eu me senti tão acolhida, sabia? Foi muito legal, muito legal. Bom, isso é uma anedota aí, mas eu vou te dizer como é que eu trabalhei essa obra. Primeiro, assim, eu não entendia nada, para ser franca. Então, sabe, assim, quando você abre a partitura e quer fechar de novo, porque você acha que não sabe por onde começar, é assim, mais ou menos assim. Aos poucos eu fui entendendo, confesso que o Homero me ajudou muito nisso também, e naquela época, e encontrando, assim, os elementos, né, que tem nela, muitos dos elementos que aparecem, como se chama? Já não lembro mais, no Sinaná, como é que é? Dos índios parecis, né? No Saniná, e o outro é... Aqui também, eu acho. Não sei onde está. Me lembro dos nomes. No Sinaná e Macocicimacá. Que aparecem distorcidos em vários lugares, aparece a Teresinha de Jesus em um determinado momento, enfim. E aí, quando você percebe o que tem dentro, você percebe que, pelo fato de ser uma obra rapsódica, ela justamente se torna uma colcha de retalhos, porque fica muito difícil você costurar aquilo e que tenha uma forma orgânica, né, que seja alguma coisa. Mas você sabe que foi muito interessante uma coisa que eu li, é o seguinte, assim, você tentou definir o Villa-Lobos como um romântico, como um moderno, como um contemporâneo, assim, não há definição para o Villa-Lobos, absolutamente, né? E, no fundo, aparece assim aquela coisa que não tem estrutura, né? Você não tem estrutura, você tem que ver como é que você vai alinhavar aquilo para que isso tome uma forma. E, de repente, você se encontra com uma realidade que é a seguinte. Essa obra representa, do ponto de vista da psique, assim, o país em que vivemos. Porque há nada mais na estrutura que o Brasil, né? Ele tem as coisas maravilhosas, tem as coisas que não são tão maravilhosas, tem as coisas que são extremamente ruins, né?
Então, não há uma homogeneidade naquilo, né? É realmente uma desestruturação constante, né? E sabe que isso fez com que eu entendesse que o Villa-Lobos é talvez o maior dos gênios pelo fato de ele assimilar essa desestrutura de maneira tão brilhante como ele faz, né? A ideia é essa que eu tenho do Villa-Lobos, né? E vê-se que ele era uma pessoa, tanto é que ele não queria, falava de como se tocar, porque ele, em uma ocasião, essa é uma anedota que todo mundo conhece, que alguém, ele estava regendo uma obra dele, e aí ele começou a protestar, dizendo que ele não estava fazendo o que ele queria, e aí o músico veio com a partitura e disse, olha aqui, está escrito aqui, está aqui. E ele disse, você está fazendo o que está escrito, mas não o que eu quero. Né? Então, assim, sabe de que me lembrei agora, meninas? Me lembrei da atemporalidade, da qual se falou na semana passada, sabe? Então, em certos momentos, é essa coisa temporal que você, ao mesmo tempo que tem que ter uma medida e que ela não deve se perder, a ideia que você tem que é totalmente atemporal, que não tem tempo em muitos lugares, especialmente aquele trecho que eu decidi que ia defender, mas enlouqueci. Mas é isso, né? E realmente o artista é isso. Eu estava lendo também uma nota da... Não sei se vocês se lembram da Faiga Ostrower. Faiga Ostrower foi uma grande artista plástica, né, que fazia gravuras maravilhosas. E ela tem um livro que se chama A Sensibilidade do Intelecto, né? Então, ela diz assim que ela se refere à imagem, né, a imagem visual. E eu fiz um paralelo com a imagem musical, quando li aquilo, né? Em que realmente o artista diz assim, né? Diz, vou botar mais isso aqui vou botar menos, acho que vou parar por aqui, não mais vou por esse lugar, etc. É um pouco a maneira que eu acho que o Villa-Lobos tem de compor. E ele se realiza no momento em que ele se sente pleno e ajustado nessa ideia, né? Não sei se foi muito complicado, não, né? Então é isso, assim, foi difícil, sabe? Não foi fácil eu entender essa obra, não, nem um pouco. Mas eu acho que hoje eu faria diferente, sabia disso? Sabe? Eu acho que hoje faria completamente diferente, assim. O que é um desafio também, né? Para ver se não fica pior, né? Pode ficar melhor, pode ficar pior também. A gente não sabe, não é não? Pois é. Mais alguma coisa, Cláudio? Respondi a tua pergunta, sim? Então tá bom. Tem mais perguntas. A Luanda fez uma pergunta. Luanda, eu falo aqui sua pergunta ou você quer abrir o microfone? Eu vou falar, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, eu vou falar. Antes só de eu falar, gente, eu compartilhei aqui no chat, para quem não viu, uma playlist feita pelo HD externo da professora Estela. Eu acredito que foi feita por ele ali. Que tem gravações maravilhosas da Estela. Estela Cal de 80 anos. Então, eu coloquei aqui, depois eu vou colocar no Google Classroom para vocês também, para quem quiser ver. E quiser ouvir, apreciar a grande arte aí, pianística da Estela, ouvir esse rude poema que eu ouvi outro dia aí, para mim é um escândalo, é muito bom, muito, muito bom, é incrível. E eu adoro ouvir, assim, esse frescor, né, Estela? Porque atualmente a gente faz gravação e às vezes é tudo tão picotado, assim, a tua gravação, ela traz uma coisa, assim... muito original, muito autêntica, muito, muito fluente, muito orgânica. Vou fazer a pergunta da Luanda aqui, que dei mais chances aqui para ela. Não apareceu. Qual seria a rotina saudável para os pianistas, em sua visão, para se preparar para recitais solo ou concertos? Para se preparar para recitais solo ou concertos? Isso. Bom, estudar, amigavelmente, todos os dias, de segunda a domingo, né?
enfim, imagino que o estudar, se preparando para tocar, já tem um conhecimento das obras mais aprofundado, saber o que eles querem fazer, né? A ideia é essa, né? E estudar, até para chegar lá, né? E é evidente que assim, o nervosismo vai estar presente, mas assim, ele pode até dar alguma, sei lá, quebradinha aí naquilo que se toca, porque fica muito nervoso, mas se ele estiver muito seguro, se tiver estudado muito, isso vai ser, assim, ninguém vai perceber qualquer coisa, não? Porque a gente se cobra muito essa coisa, mas eu não fiz também assim, podia ter feito, não sei, assado, né? E não é isso, né? Não é isso. Dentro do contexto, quando uma coisa está arrumada, inteira, bem, dentro do contexto, não tem a menor diferença. Né? Nossa, com toda certeza, não poderia concordar mais. E eu acho que essa coisa da rotina saudável, às vezes a gente pensa, né, Estela, então se eu estudar todo dia, então é justamente para manter essa coisa saudável que é o todo dia, né? Para que você não fique deixando tudo para a última hora e que daí vai se estressar para caramba, porque já é um estresse, né? Deus me livre, exatamente. Olha, eu não sei se mais alguém tem uma pergunta, mas eu tenho a minha pergunta. Então tá bom, fale, minha amiga. A gente já está quase no fim, então eu acho que vai ser a última pergunta. E aí depois eu queria só que todo mundo esperasse para a gente poder tirar uma foto com a Estela aqui, mesmo à distância. Estela, a minha pergunta é a seguinte, porque é uma coisa que sempre que eu admiro muito a teu respeito, que é lógico que a sua sensibilidade, a tua presença artística é uma coisa muito, muito bonita de se ver no palco e agora aqui nas telinhas também. Mas uma coisa que eu acho sempre muito interessante, né, nesse seu trabalho com o Libertango é como você tem esse senso de linguagem no tango, né? Você teve toda essa trajetória pianística, né, estudando Bach, estudando Villa-Lobos e tocando isso em altíssimo nível. Eu queria saber de você, assim, como é que você acha que conversa, né, dentro dessa sua trajetória, essa linguagem do tango, junto, pelo que você me falou aqui hoje, você não teve aquela vivência em Buenos Aires, não, ou teve, como é que é isso para você, assim, como é que essa vertente, né, da música argentina aparece aí no teu trabalho? Você fala para a gente, por favor? Falo. O fato é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho de dizer é que eu dancei muito tango, quando era nova, com um dos meus irmãos que dançava maravilhosamente bem, nascendo muito novinha, né? E, enfim, na minha casa se ouvia muito tango e se ouvia muita música clássica e muita ópera, porque meu pai gostava muito de ópera. Mas, outra coisa que eu não falei, está acabando o tempo, mas eu não falei, assim, eu tinha um pai que fazia teatro, né? Então, eu acompanhava meu pai praticamente todos os dias ao teatro, porque eu ia à escola, sendo pequena, muito pequena, a minha escola era tarde, eu podia dormir tarde e levantar mais tarde para ir para a escola, né? Então, eu vivia, assim, um mundo mágico do teatro durante muitos anos, muitos anos. A magia do teatro é uma coisa... Só quem viveu aquilo para saber de que se trata. É uma coisa maravilhosa, né? E que enriqueceu barbaramente minha imaginação, né? Mas eu posso te dizer que eu não, até porque eu nunca consegui improvisar, comumente os pianistas de tango, eles improvisam muito bem, né? Então, eu nunca me atrevi, era só no escritinho, que estava escritinho aí, eu fazia, digamos assim, as quebradas, né, que tem nos acentos que você precisa. Mas o que eu trouxe para aqui, assim, e eu trouxe comigo, foi o Piazzolla, porque eu já Piazzolla conhecia há muito tempo lá. Então, assim, e Piazzolla escreve muito bem. Piazzolla escreve muito bem para piano também. O que você pode fazer dentro disso, assim, por escrito, claro. Você pode variar e pode fazer um monte de coisa.
E realmente ele é muito prazeroso de tocar. Eu acho que minha realização tocando tango foi através do Piazzolla, porque assim, o tango tradicional foi na base da dança, de dançar muito, né? Muito mesmo, e de ouvir muito tango. Mas eu sou incapaz, por exemplo, de sentar e fazer uma improvisação sobre um determinado tango. Não tenho essa capacidade. Talvez chegue um dia. Ainda me faltam 10 anos para chegar aos 90, então, de repente, até lá eu consigo fazer alguma coisa. Mas, assim, a ideia de estar muito bem preparada pianisticamente é importantíssimo, porque algumas das obras de Piazzolla são realmente muito cabeludas, né? Então, né? Foi responder a pergunta ou falta mais alguma coisa? Respondeu tudo, respondeu maravilhosamente. Estela, ó, aqui está no chat, aqui, excelente encontro, obrigada por compartilhar conosco suas experiências. Adorei o astral. Estela, foi... Nossa, a gente podia ficar aqui, né, gente? Mas o quê? Mas, né? Ainda bem que eu estou na tomada aqui, eu podia ficar aqui muitas horas, tenho certeza que eu estou falando por todo mundo. Eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, compartilhando as suas lindas experiências. Que história de vida mais linda. Eu sabia que ia ser sucesso total. E queria dizer, Estela, que você é muito bem-vinda para estar aqui com a gente muito quando obrigada. você quiser. A gente tem uma admiração enorme para você, você é nossa inspiração. E, como a Lúcia falou, né, nós somos aqui, você está na nossa ancestralidade do IVS. Ótimo. Então, a gente está tentando perpetuar essa sua... Todo esse seu trabalho, todo o esforço que você e seus colegas, seus colegas fizeram pela gente, pela música e pelo piano. Eu acho que a gente vai encerrar aqui, mas antes, vamos tirar uma fotinho, gente? Que tal? Vamos. Vamos. Estou bonitinha. Tá linda, tá gatíssima.